Mas ainda tem uma última dica para você aproveitar e quem sabe executar o passo a passo ainda hoje. Um porta-temperos sensacional. Olha só, gente, que imagem bacana, que peça legal. Você pode decorar, organizar os temperos e aí você vai deixar, inclusive, a sua alimentação mais saudável, usando aqueles temperinhos do dia a dia básico. Vamos evitar um pouquinho, né? Algumas coisas que não trazem tantos benefícios. Aí a gente tem, inclusive, muitas ervas, produtos naturais. Você pode dar sabor aí para os seus pratos e também oferecer benefícios para o seu corpo. E para organizar tudo isso, Vera Brugin traz pra gente, então, essa peça. Adorei, Vera. Querida. Ficou lindo compondo ali, inclusive ali o nosso cantinho. Então, você nem acredita onde eu me inspirei para fazer essa peça. No meu filho Otávio, que tem 15 anos e adora cozinhar, misturar temperos. Que Ele legal, adora Vera. fazer comida lá em casa. E cada vez que ele vai no supermercado, ele volta com um monte de saquinho, com os potinhos de tempero pronto. E fica aquele monte de coisa em casa. Fui tentando organizar em bandejas, as coisas. Mas o saquinho ainda é uma coisa difícil, né? De organizar um lugar legal para tempero. Você fez um bolsinho ótimo ali. Então, e aí parede não ocupa espaço da sua pia e dá para você organizar o que você mais usa, aquele que você menos usa, você tira e aí vai indo. E aí é bacana, gente, porque a gente vai passar então esse modelo, mas você pode adaptar. Tati, eu Pode. tenho mais saquinho, faz mais bolsinhos. Tati, gostei da ideia do elástico pra gente prender o potinho, faz mais potinhos, né, com elástico. Enfim, você vai brincando e vai aí arrumar, dispor conforme a sua preferência. A gente vai passar as dicas pra você montar isso. Eu vou ensinar a fazer o corpo desse panô, né, de porta-tempero, e depois eu ensino a fazer o saquinho e como colocar o elástico. Aí fica na sua imaginação quantos saquinhos você quiser colocar e quanto de elástico você quer colocar também. Aí fica como você quiser. Pra base, então, do nosso panô, nosso porta-temperos, orientações. Eu vou dar uma dica para quem ainda não tem máquina de costura. Quem me conhece sabe que eu adoro máquina de costura. Mas para quem ainda não tem, vai usar a cola de colar pano, tá? Então é uma dica que dá para fazer. Tá. Para a estrutura do pano ficar mais firminha, eu peguei uma manta. Dessa manta de fazer patchwork. Certo. Essas mantas, elas costumam ter resina, né? A R1 tem resina de um lado só, a R2 resina dos dois lados. Você pode pegar uma que não tenha resina também. No caso, essa daqui tem de um lado só, é a R1. Então, o que eu fiz? Dá para aproveitar também pedaços de tecidos que você tem em casa, né? Porque ele é um composê de cores, então não de estampas, de cores. Então, você vai combinando ali o que você quer fazer. Então, isso é sempre importante que eu falo no seu programa, né, Tati? Procure tecidos que combinem entre si. Até esse com esse daqui é a mesma estampa em cores diferentes. Os outros são outras estampas. Mas que eles combinem entre si para a peça ficar legal, harmônica. Porque senão, se eu colocasse um tecido verde aqui no meio, talvez ficasse estranho. Aí parece mesmo que você pegou um monte de retalho, fez uma bagunça e que você não tem bom gosto. E é o contrário, vocês têm um ótimo gosto. Então vamos lá. De cada tecidinho desse, eu recortei aqui na Quem não tiver base de corte, vai na tesoura. Mas a base de corte é sempre mais aconselhável, né? Então eu peguei o pedaço que eu tinha, ó, para dobrar. Peguei a minha régua, medi 10 centímetros de tecido, olha, daqui a aqui tem 10. Certo. E pra gente cortar retinho, você usando a base e usando um cortador circular, não tem como errar, fica retinho. Isso é legal para auxiliar na hora ou de colar ou de costurar. Porque se você for ficar tentando acertar um tecido que tá cortado torto, já é bem complicado. Se ele tiver cortado certinho, na hora de colar e costurar, é fácil, fácil. Então, aqueles foram os meus tecidos escolhidos. Olha, você vai ver que as tiras têm tamanhos diferentes. Então, vamos a essas dicas. Eu peguei o que eu tinha para fazer o trabalho. Então, algumas estão maiores, outras estão menores. E eu quis usar na diagonal. Você viu que o desenho lá tá na diagonal? A peça pronta. Se eu quiser, eu posso fazer assim também, tá? A pessoa vê o que ela tem de tiras e ela vê se ela quer usar nesse sentido ou se ela vai usar na diagonal. Então, se eu for usar na diagonal, o tecido do meio tem que ser o mais comprido, né? Para eu alcançar daqui até aqui. Então, eu já vi que o vermelho, vamos abrir esse. Esse tá praticamente igual. São os dois menores. Então, eu vou usar esse daqui no meio, porque eu vou cobrir as duas pontas, ó. Tá.
Então, nesse caso aqui, a minha manta tem resina, a resina cola o tecido na manta. Então, eu venho aqui, eu vou começar sempre pelo meio. Mesmo se eu estivesse colocando reto, eu vou começar com o tecido do meio. Tá. Aí eu vou contar o porquê. Então, o ferro já tá quentinho. Eu venho aqui e vou fixar essa daqui. Agora eu vou contar o porquê que eu não consigo fixar as outras. Isso daqui a gente pode até pra cá, Tati. Que a gente Posso baixar? É, pode. Ó, porque se eu fosse colar todos, eu vinha aqui e ia pondo o ferro quente queimando aqui na resina, colava. Mas e essa emenda horrorosa aqui? Como é que a gente vai fazer para eu caminhar para o lado de lá e caminhar para o lado de cá? Então, a cola pano, ela vem ou em potinho, que eu vou colar pano no pano, ou ela vem assim, no squeeze, tá? Então, pode usar qual você quiser. Se for potinho, a gente vai pegar com um pincel e você vem do tamanho do pincel passando a cola. Passa de fora a fora. Passo aqui e eu vou passar do outro lado também. A única coisa que eu acho legal de se preocupar aqui no caso é alternar o preto e o vermelho, né? Eu venho, ó, frente com frente. Colo aqui e viro. Porque senão eu não ia ter esse ponto de cola, né? Tecido com tecido, então aí eu preciso. E aqui, se eu quiser, eu vou dando uma acertadinha, ó. Você viu que acabamento legal, Tati? Ó, eu ia comentar, Vera. né? Fica perfeito, né, o acabamento. E você viu porque eu tenho que começar pelo meio, né? Para eu ter acabamento do tecido. Senão, se você pode começar por um outro ponto e não dá acabamento. Então, pelo meio, nunca tem erro. Ó, aqui cabe um vermelho legal, né? Não tem importância que sobra. Para você aproveitar tecido, vai no limite de um lado. Ó, esse é o limite dele. Porque aí sobra aqui. Talvez eu precise ir para uma ponta daquele pedaço. É. Vou fixar aqui. Viro. E a gente acerta. Porque a pontinha é um pedacinho de nada, né, que vai precisar. Isso daqui fica bonito fazer também, Tati, sabe? Frases que você pode bordar num tecido, colocar. Boa ideia. Aqueles panos que coloca santo. Fica bonito também. Eu gosto de todo estampado, né? É, e é bonito de fazer, né? Fica uma coisa bem elaborada e não é difícil de fazer. O grau de dificuldade aqui é bem pouquinho. Ó, vou aproveitar esse também, né? Gostei dessa dica. Ó. Gostou? Com a cola pano, você vai fixando. É. Aqui a manta R1, ela tem a colinha desse lado. Só desse lado. Se ela tivesse dos dois lados também, na hora de eu colocar a parte de trás eu faço um tecido inteiriço, né? Tá. Quer que eu continue pra lá? Ou a gente tira aqui? Vou mostrar como eu tiro esse excesso. Tá. Melhor, porque aqui é só a gente repetindo. Vai repetir pra lá. O que Tá. fez pra cá vai repetir pra lá. Então, esse excesso aqui, ó. Põe a tábua de corte aqui pra gente não estragar a mesa, né? Tô com medo de pegar a sua mesa aqui. Não, tá certinho, velho. Aí deu, né? Certinho o tamanho da tábua e da... Mais ou menos certinho. Tô bem tiquinho. Um tiquinho tá faltando. Ó, aqui a gente bem vem pra pouquinho, cá. Deixa eu dar aquela improvisada. É, porque a gente cortando assim, olha, do lado de cá como vai ficar. Aí você já acertou aqui. Então eu acerto, eu vou acertar eu acertaria, né, aqui no caso, os 4 lados. Acertou os 4 lados. Base pronta.
A base tá pronta. Vamos fazer uma pausa, aproveitar? Vamos fazer a pausa do corpo, a gente depois você vai para os detalhes. Perfeito, a gente finaliza então aí a base, esse acabamento atrás. Tá. E dá as dicas para você colocar os bolsinhos, o elástico, conforme você preferir. Voltamos em instantes.